A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta Olá, queridos amigos da Associação Espírita Irmã Nilza e Amor. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria, é com muito carinho que aqui nos encontramos a fim de que juntos possamos aprender um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. Então, que esses ensinamentos de luz possam iluminar nossas consciências, fazendo com que despertemos para aquilo que efetivamente importa, que é a melhora, que é a transformação de cada um de nós, que cada um de nós ainda precisa realizar. Antes de atentarmos ao nosso tema, faremos a leitura de uma página que a escolhida hoje também tem a função de uma prece. Ela é extraída do livro Paulo e Estevão, numa psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, e o autor espiritual é Emmanuel. E ela é intitulada Prece dos Aflitos. E ela diz assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Emmanuel, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, do livro Paulo e Estevão. Ó Pai, que a sua misericórdia possa alcançar a cada um de nós agora, que nos encontramos conectados por essa mensagem de luz, que essa luz possa se espargir e alcançar aqueles corações sofredores, aqueles corações aflitos, tão necessitados quanto os nossos próprios, levando a consolação, a paz, a harmonia e, sobretudo, o amor que esses corações carecem. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, hoje o nosso estudo é a Justiça das Aflições. Ela se encontra a base, né? Nós nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, os itens de 1 a 3. Então, aqueles que desejarem depois, para consolidar tudo isso que nós vamos refletir aqui, busquem esse capítulo lá do Evangelho, a fim de que a gente possa fundamentar essas reflexões em nossos corações. E eu começo indagando, fazendo uma pergunta, um questionamento para todos nós. Quem aqui, quem de nós nunca teve uma aflição? Quem nunca teve um medo, uma incerteza? Quem nunca passou por uma dificuldade, por um problema? Quem nunca se sentiu inseguro? Quem de nós nunca se questionou
refletiu e buscou respostas diante da dor, do sofrimento, das tragédias. E quando a gente se aprofunda ainda mais nesses questionamentos, nessas reflexões, dando esse sentido, nós podemos ainda nos perguntar por que uns nascem na opulência e outros na miséria absoluta? Uns com total capacidade de se desenvolver física, psicológica e materialmente, e outros vêm com tantas limitações de todas as ordens que os impedem de se desenvolver, fisicamente, de formular uma frase ou sem ter um único alimento para saciar a sua fome. Ou ainda mais, porque vemos pessoas boas passarem por tantos sofrimentos, sacrifícios, dificuldades, enquanto outras que se comprazem ainda no mal continuam prosperando. São ou não são questionamentos pertinentes? São ou não são questionamentos que de vez em quando vêm à nossa tela mental? Que todos nós nos fazemos em algum momento de nossas vidas. Principalmente quando somos nós a sofrer. E, por na maioria das vezes, não encontrarmos respostas satisfatórias, muitos de nós acabamos levando esses são questionamentos que todos nós nos fazemos em algum momento de nossas vidas, principalmente quando somos nós a sofrer. E, por na maioria das vezes, não encontrarmos respostas satisfatórias, acabam levando, essa situação acaba levando a muitos de nós que ainda temos a fé vacilante a culpar o outro, a terceirizar a culpa, seja algum familiar, seja algum amigo, um colega de trabalho, um vizinho, o patrão, enfim. Outros ainda a culpar a vida, a duvidar da justiça divina, avaliando que se tudo que acontece tem a permissão de Deus, ele em algum momento deve ter se equivocado, se esquecido de nós e por fim acabamos culpando ao próprio Deus. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque na maioria das vezes não conseguimos responder a todos esses questionamentos de maneira satisfatória. São muitas as perguntas e poucas são as respostas que esclarecem, que foram capazes ou que são capazes de convencer ou ainda respostas que venham consolar diante de tantas dores e de tantos sofrimentos. Se a gente for observar, muitas filosofias e muitas correntes religiosas respondem da seguinte maneira: você está sofrendo agora, mas vão para o paraíso depois. Mas não consegue, na verdade, explicar por que para uns o preço dessa passagem para o paraíso tem um valor muito mais elevado que para outros, já que uns sofrem mais do que outros, não é verdade? Muitos daqueles que se dizem ateu, ou seja, que ainda não acreditam em Deus, justificam essa incredulidade nessa ideia humanizada de um Deus que privilegia uns e se esquece dos outros, que pune, que condena, que se vinga. É justamente nesse ponto que vamos entender a importância da mensagem clara, lógica, que a doutrina espírita nos traz. Que Deus é a inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas, como nos diz lá a primeira questão do Livro dos Espíritos, e que ele é soberanamente justo, bom e misericordioso. Tudo que acontece tem a sua permissão. Portanto, existe um porquê. Isso vai da dor, do sofrimento que nós ou um familiar está sofrendo ou passando, até a tragédia ocorrida do outro lado do mundo, ou mesmo essa pandemia que afetou e ainda afeta a tantos e tantos irmãos. Nós vamos observar que tudo tem um porquê. Nada é em vão, tudo tem um propósito maior que a gente ainda não consegue entender. Então, portanto, aquilo que nos acontece é uma consequência de uma causa perfeita. Portanto, está certo. Portanto, é justo. Nós é que ainda não entendemos, mas é justo. Nós é que ainda não temos condições de entender. Mas tenhamos a certeza, se aconteceu conosco, se está acontecendo conosco, é porque de alguma forma nós atraímos para a nossa vida. E precisamos hoje passar, né, como uma prova, como uma expiação, uma maneira de buscar entendimento e, sobretudo, se já temos condições de superar tudo isso e nos fortalecer diante da vida. Então, assim podemos entender que o princípio da reencarnação, né, que um dos princípios básicos da doutrina espírita, é a chave que nos abre a compreensão para todos os problemas da humanidade. Nos dá a ideia das múltiplas existências e que elas são solidárias. E o que isso significa? Significa dizer que já vivenciamos algo antes e teremos outras oportunidades até que atinjamos a perfeição relativa que somos destinados. E isso acontece quando a gente supera as imperfeições, os vícios e as mazelas que nós ainda carregamos. Quando a gente vence a si mesmo. Outro princípio básico da doutrina espírita, que temos o nosso livre-arbítrio. Podemos escolher aquilo que quisermos para a nossa vida, mas não poderemos escapar das consequências advindas dessas escolhas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquele que planta e semeia o que é bom, colhe o que é bom. Aquele que planta e semeia o que é ruim, vai colher o quê? A resposta é com cada um de nós, porque a gente sabe. Então precisamos observar se nós estamos querendo do mundo o amor, o belo, o bom, a compreensão, o perdão, o que a gente precisa ofertar para esse mundo? A nossa beleza, a nossa singeleza, o nosso perdão, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto. É dando que se recebe. Esta troca é justa e válida. Ninguém vai receber aquilo que não ofertou. Então, entender este processo é a gente cuidar daquilo que nós estamos semeando nos nossos dias. Nós vamos trazer um exemplo que ilustra muito bem isso que nós estamos estudando. Nós estávamos, certa feita, assistindo uma palestra no Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro. E o Altívio, ainda encarnado, né? Sempre no final das sessões, ele vinha e normalmente trazia a mensagem do plano espiritual para aqueles que lá se encontravam. E nessa oportunidade, um irmão que falou, ele tinha sido um frequentador da casa, de nome Marcelo. E de forma que algumas pessoas que estavam na sessão naquele dia conheciam, né? Era um jovem, belo, formado, herdeiro de uma empresa que ele estava
cuidando naquele momento, estava noivo, os preparativos do casamento acontecendo. Tudo que materialmente falando, nós, né, poderíamos considerar uma vida satisfatória, sem problemas e dificuldades financeiras, ou preocupações que viessem a perturbar, né, os corações, né, desta família. Bom, esse jovem, certa feita, acordou sentindo muitas dores e foi investigar o que estava acontecendo, porque a dor não passava na sua cabeça, né, e descobriu-se um tumor agressivo, um câncer agressivo em seu cérebro. E em poucos meses, esse irmão desencarnou. Ele foi internado, a situação piorou, ele foi internado, entraram com toda a medicação, com todos os recursos necessários, pensaram na possibilidade de se fazer alguma cirurgia e tal, mas nada disso foi possível e ele desencarnou. De forma que levou para os amigos, para os familiares, uma dor e uma incompreensão muito grande. Porque não entendiam de uma hora para outra, não havia diagnóstico, ele nunca tinha acontecido nada com aquele irmão, e de uma forma tão abrupta, essa doença acabou afetando esse irmão, e não houve tempo de fazer nada, mesmo com todos os recursos que a família possuía, não foi possível fazer nada. Bom, e nessa oportunidade esse irmão vem contar a sua história, dizendo que quando todo mundo via um tumor nascendo em seu cérebro, ele via uma rosa. Ele gostava muito das rosas, né? E ele fez essa metáfora, essa comparação, a fim de tranquilizar aqueles corações. E relatou que ele viveu uma outra oportunidade na época da Revolução Francesa, e na qual ele não tinha posses. Ele se apaixonou pela esposa de um amigo, né? Então esse amigo era casado com essa mulher, eles tinham posses, e naquela época da Revolução Francesa era muito comum serem, em alguns pontos, deflagrarem uma confusão, uma briga, e onde muitas pessoas acabavam feridas, mortas, e ele se aproveitou de uma dessas situações, onde esse amigo estava passando, e ele, com uma barra de ferro, feriu a cabeça desse amigo que acabou desencarnando. Ele se esposou da esposa desse amigo e tomou posse de tudo aquilo que ele tinha, enriquecendo. E que nesta oportunidade, no planejamento reencarnatório, o que foi acordado com os mentores, com os seus mentores, com ele e com a espiritualidade que cuida desse planejamento reencarnatório, é que esse irmão teria todas as condições de se estabelecer, de vivenciar uma vida feliz, de esposar uma pessoa, de constituir uma família, mas que quando tudo isso tivesse para acontecer, né, de forma plena, viria um fato que o impediria. Ou seja, no seu planejamento estava que ele desencarnaria quando isso tudo tivesse para acontecer. Então, fica bastante claro para todos nós, com esse exemplo, que as dores, os sofrimentos que nós experimentamos estão diretamente relacionados com os atos errados que nós mesmos praticamos em outras oportunidades, em outras vidas. Com a utilização do nosso livre-arbítrio, derrogamos as leis com as nossas escolhas equivocadas. E se não identificarmos nessa oportunidade a fonte de nossas dores, é que a sua origem está em outra vida. Nada, portanto, meus irmãos, é gratuito. Mas a mensagem do Mestre, neste capítulo que estamos estudando, é consoladora. Ele nos diz assim, e é destacado: vinde a mim,
Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São palavras de Jesus que encontramos lá em Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. E essas palavras são demasiadamente claras para os nossos corações. O Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Somamos experiências que nos amadurecem e o dia que aprendermos as lições, entenderemos que Deus não pune, não se vinga, nem castiga, mas educa. Eu gosto sempre de frisar que a lei não é de punição, é de correção. Então, tudo aquilo que nos acontece é para chamar a nossa atenção, é para nos despertar a respeito dos equívocos, dos erros, do caminho equivocado que escolhemos, para podermos voltar para junto do Pai, escolher um caminho mais adequado. Por isso precisamos estar atentos para extrair das situações que passamos, sejam elas boas ou ruins, as lições que nos auxiliarão a crescer, a evoluir, que nos ajudarão a fortalecer diante da vida. Nesse sentido, nós encontramos um texto lá do capítulo 10 do livro Religião dos Espíritos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel é o autor espiritual. E ela é intitulada Examina a própria aflição. E ela nos diz assim: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Ser egoísta dói. Sofre porque a felicidade está em compartilhar e o egoísta vive uma vida exclusiva em torno de si mesmo. E aí acaba solitário, acaba infeliz. A aflição do vício chama-se delinquência. Por quê? A criatura começa a experimentar um pouco de drogas até leves, socialmente aceitas. Daqui a pouco aquilo já não satisfaz mais e ela precisa cada vez mais consumir mais e coisas mais pesadas, e chega um momento que ela não sabe como parar. E daí a pouco, para ela estar mantendo esse vício, então ela vai colocando em outras situações de risco para manter esse vício. A aflição da agressividade chama-se cólera. Qualquer desejo ou acontecimento não satisfeito, não atendido, ou que não acontece da forma como gostaríamos, se transforma em raiva, em exasperação. A aflição do crime chama-se remorso. Ninguém foge da própria consciência. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. O quanto de preconceito, de discriminação e até mesmo de morte em nome de Deus, porque não conseguimos respeitar o outro, se não respeitamos aquilo que é diferente de nós, se não respeitamos aquilo que é diferente. E Emmanuel continua: a aflição da fuga chama-se covardia, a aflição da inveja chama-se despeito, a aflição da leviandade chama-se insensatez, a aflição da indisciplina chama-se desordem, a aflição da brutalidade chama-se violência, a aflição da preguiça chama-se rebeldia, a aflição da vaidade chama-se loucura, a aflição do relaxamento chama-se evasiva, a aflição da indiferença chama-se desânimo, a aflição da inutilidade chama-se queixa, a aflição do ciúme
chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Qual é a nossa aflição, meus irmãos? A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra. Quando pronunciou no monte a divina promessa, bem-aventurados os aflitos. Olha que mensagem linda, importante, que traz tanta reflexão para junto de nós. Então, ela se encontra lá no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E por falar no nosso saudoso Chico, perguntaram certa feita a ele, né, por que os espíritos não o curavam de seu mal na vista, né, e de suas debilidades físicas de uma forma geral. E Chico respondeu sereno, como sempre: eu me sentiria muito mal atendendo a esses irmãos tão mais necessitados que eu, não sabendo na pele o que eles sofrem. Que lição, meus irmãos! Para muitos de nós, o que chamamos tribulações ou sofrimentos, para outras pessoas já mais adiantadas, são nada mais, nada menos que meios comuns que não lhe causam a menor aflição. Por isso a palavra aflição nunca está ligada ao fato em si. As doenças, as posturas de ontem ou qualquer outra coisa nesse sentido. A aflição é a consequência do nosso estado espiritual íntimo, de inquietação perante a algo que ainda nos causa medo e apreensão. Ela é a consequência direta das nossas imperfeições morais e da própria imprevidência em lidar com o desconhecido, com a nossa própria falta de fé e de autoconfiança. É muito difícil, meus amigos, em meio a uma aflição, pensarmos e agirmos como estudantes que estamos aproveitando delas todos os ensinamentos. Ao contrário, a combinação orgulhosa e egoísta de nosso coração nos impulsiona a uma concha psíquica, nos isolando de tudo aquilo que nos poderia melhorar. Nossas aflições são processos que devemos aprender a superar, porque nosso destino é a perfeição. A nossa companheira Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênção, através da psicografia de Divaldo, nos diz assim: indispensável valorizar a aflição, sopesando-a, quer dizer, suportando-a com discernimento, de modo a conduzi-la a fontes inexauríveis do Evangelho, em clima de serenidade, respeito e amor. Ali, todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas enxugam, todos os aflitos são consolados. E é na mensagem consoladora do Cristo, contido no Evangelho de luz, que Ele nos deixou, que encontraremos, meus irmãos, as consolações para todas as dores, para todas as aflições que ainda não conseguimos entender. Que o Pai nos ampare, nos fortaleça quando estivermos diante dessas dores, quando elas parecerem mais profundas, a fim de que tenhamos a certeza de que elas passarão. O nosso muito obrigado.
Agradecemos a todos vocês que escolheram dividir esse momento conosco. Receba o nosso abraço fraternal e que ele chegue a cada um envolto em paz, em harmonia, do amor que todos nós ainda carecemos. Se gostaram da mensagem, compartilhe, pois além de divulgar a doutrina espírita, fazemos com que ela chegue a outros corações. Que Deus permita novas oportunidades como essa. E agora, só nos resta agradecer por esse momento e por tudo aquilo que recebemos, dizendo assim: Senhor, nosso Pai, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão por esse momento em que comungamos do Teu Evangelho e deixamos com que esses raios de luzes iluminem as nossas consciências e nossos corações. Que possamos agora, Senhor, ser um espelho a refletir esta luz a todos aqueles corações que estão ao nosso redor, que interagem conosco e precisam e necessitam tanto quanto cada um de nós, a fim de que eles saiam de perto de nós, amparados, auxiliados, alegres e felizes, como nós estamos nos sentindo neste momento. Que a sua misericórdia possa alcançar a todos os teus filhos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Gratidão, queridos irmãos. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!